Verdade, querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Prazer, meu nome é Jason. É quase Jason, mas eu estou acostumado. Jackson, Jailson. Tem de tudo. Mas é Jason, é um prazer. Estou aqui com minha esposa, estou com a galerinha da igreja. Amém. Minha esposa Priscila. É um prazer estar com vocês. É um prazer conhecer esta casa. Eu já ouvi falar muito do apóstolo, já ouvi falar muito desse ministério. E quando o meu amigo me chamou, eu falei, cara, é uma honra estar aqui com vocês. E desde já tem sido uma honra estar aqui, amém? Então, vai um abraço da nossa igreja. Eu sou pastor da Lar Church, lugar de amor e recomeço. Então, deu certinho, porque vocês estão no ano de recomeçar. Então, deu certinho conosco, né? Então, vamos lá, já que vocês estão falando sobre somos todos um, eu queria falar sobre 3 tipos de unidade. Porque para ter unidade tem que ter divisão, sim ou não? Porque só aprende a ser unido que um dia teve divisão. Porque você só tem paz quando você tem guerra. Verdade, não é? Enquanto eu estava orando, eu não sei se faz sentido, o Senhor me falou que essa casa ela passou por um período de divisão. Faz sentido para vocês ou não? Porque Deus ele só entrega uma palavra, querido, para um congresso quando Ele está querendo alinhar alguma coisa. Então, quando eu estou falando sobre ser um, não é que nós já somos, é porque Deus está alinhando a nossa visão com a nossa palavra. Porque aquilo que eu falo, eu crio. Então, vocês começaram a criar uma unidade neste lugar. E aí, a unidade, ela tem vários níveis. E eu queria falar sobre 3 níveis de unidades hoje. A primeira, eu queria que você abrisse a sua palavra em Gênesis capítulo 11. Amém? A nossa igreja é uma igreja muito antiga. Ela tem muitos anos. Tem 3 anos. Para quem é pastor sabe que 3 anos é 30 anos, é ou não é? Porque 3 anos, queridos, é uma luta. Então eu lutei alguns dias e eu aprendi a ter paz. Agora a gente está em paz. Entendemos que a gente é uma semente. Estamos brotando a raiz. E aí a gente está bem escondido lá na Nação do Norte, mas somos muito felizes. A nossa igreja, ela é uma igreja muito baseada na mesa. A gente começa o culto comendo, pastor, e termina o culto comendo. O lema da nossa igreja é, a gente come, a gente treina para comer, porque lá se a gente não treinar, todo mundo fica gordo, porque a gente come muito. Todo dia tem pão de queijo quente e café quente. Se não treinar, fica todo mundo fora do peso. Eita, aleluia, obrigado, ó. Alguém quer água aí, gente? Talvez você queria, mas você está tão habituado a negar o que te dão, que você não quis acessar. Teve uma vez que eu levantei um saco de camiseta lá em cima da nossa igreja, e eu falei, gente, alguém quer camiseta? Todo mundo ficou calado. Eu falei, é assim que Deus faz. Ele te dá acesso a tudo e você fica calado porque você acha que não é seu. Ele já te entregou tudo, sim ou não? Quando Ele constituiu o homem, Ele falou assim, dominem sobre a terra. Mas nós vamos chegar lá. Vamos começar falando sobre a história em Gênesis capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma só maneira de falar. Quando os seres humanos migraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se estabeleceram, combinaram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e cozamos ao fogo, o tijolo lhe serviam a pedra, e o betume de argamassa, e decidiram mais, vinde, construamos uma cidade, e uma torre, cuja o ápice penetre nos céus, desta forma, nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constituiu em um só povo, e falavam todos a mesma língua. Isso. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, descemos, confundamos a língua dos seres humanos, a fim de que não mais se
entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor o espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Amém? Vamos pelo primeiro tópico. Deus é Deus de divisão? Claro que a Bíblia acabou de dizer. Deus, ele veio dividir o povo. Dependendo da unidade que você está formando, se for fora do princípio de Deus, ele vai dividir. Então o primeiro ponto dessa palavra é: um só povo, uma só língua, uma só visão. Isso é poderosíssimo. Se vocês acessarem esses 3 níveis aqui nessa igreja, vocês alcançarão níveis mais altos do que vocês estão hoje. Mas para ser um só povo, uma só língua e uma só visão, eu preciso estar atrelado primeiro a um princípio. Porque, pensa comigo, um só povo, uma só língua, uma só visão. Estavam construindo uma cidade. É pecado construir a casa, gente? Não. Eu posso construir o meu lar? Posso sim ou não? Claro que eu posso. Eles estavam fazendo uma coisa incrível, construindo uma cidade, construindo um lar. Imagina o pai feliz porque conseguiu guardar um dinheiro e estava construindo a sua casa. Imagina, ele colocou a televisão dos sonhos dele, estava lá assistindo o jogo do Palmeiras sendo campeão. Aleluia, glória a Deus. Os flamenguistas me perdoem, mas vamos continuar para a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Estavam eles construindo a casa lá, realizando o seu sonho, estabelecendo as suas metas. Imagina as crianças entrando na casa falando: uau papai, essa cidade está ficando linda. E daqui um pouquinho uniram mais pessoas e falaram: cara, vamos construir mais casas e mais casas. E a palavra de Deus diz que eles construíram a cidade inteira, mas não se contentaram. A palavra vai dizer que eles começaram a construir uma torre. E eles tinham na mente algo: essa torre não vai ser só uma torre que vai alcançar primeiro, segundo, terceiro andar, ela vai alcançar os céus. E sabe o que é incrível? Um povo chamou a atenção de Deus. Um povo chamou tamanha atenção de Deus porque o céu parou. Essa passagem ela é incrível, gente. O céu parou. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele para e observa. Qual é a torre que você tem construído que tem parado Deus? Porque aquele povo, ele parou os olhos, a visão e a audição de Deus e falou assim: ó, a palavra de Deus diz que Deus não só parou, mas ele chamou outros com ele. Ei, vem aqui e veja. Olha o que um povo com uma só visão faz. Diga assim: visão. A visão, queridos, é algo sobrenatural, porque a palavra de Deus diz que os nossos olhos são o que, gente? Janelas da alma. Então, se entra luz sobre as janelas da alma, o seu espírito é vivificado. Mas se entra trevas, certamente você está fora do propósito de Deus. Então a visão atrelada ao princípio de Deus é algo poderosíssimo. Aquele povo era um povo de visão, mas de visão turva. Eles estavam fazendo a coisa certa no local certo, que era a terra, mas de forma errada. Não adianta, querido, você está cumprindo 4 princípios bons se um está errado. E para entender este caminho, eu preciso entender que Deus não negocia princípio. Deus não é um Deus que chega assim: ah, você acertou 4, ai, Deus vai me perdoar pelo 5º. Não. Há níveis de visões que o Senhor tem para você, querido, que você vai precisar alinhar com os princípios dele. Você quer ter unidade, um só corpo? Primeiro passo, alinha a tua visão. O primeiro passo é ter uma visão de águia, uma visão com o Senhor, porque nós somos constituídos de espírito, alma e corpo, sim ou não? Sim, mas é impossível o Espírito Santo acessar a Deus se dentro de nós só entra trevas. Te faço uma pergunta sobre a sua visão: o que mais você tem falado sobre o mundo ou sobre Deus? Se é mais sobre o mundo dentro do mundo, o que tem entrado sobre os seus olhos são trevas, porque o coração fala do quê? A boca fala do que o coração? Isso. Então, o primeiro ponto é entender: será que a minha visão ela está turva? Porque se ela estiver, e você estiver tomando um caminho, é melhor que Deus quebre este caminho do que você dê certo num caminho fora da presença dele. Agora,
entendendo que eu preciso ter uma visão alinhada com Deus. Eu preciso aprender que eu preciso estar estabelecido em um povo de Deus. A Bíblia não fala que a gente não deve sentar na mesa dos? Por quê? Porque os conselhos são ruins. E se o conselho é ruim, a nossa audição, querido, começa a assimilar coisas ruins. Quando Deus ele falou, já aconteceu, sim ou não? Sim, e o que Deus faz, o que Deus fala acontece, sim ou não? Você é imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Então o que você fala, você cria. Aquilo que você fala, você cria, querido. Por isso que em uma mesa de escarnecedores, junto com o povo, fora dos planos do Senhor, aquilo que é falado é criado, e aí cria dentro de nós uma imagem que não é estabelecida como uma imagem de Deus. Então, dependendo do povo que eu estou atrelado, eu tenho dificuldade de encontrar um caminho, e certamente, talvez esse povo vai ser turvo. Então por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. E por último ele fala uma só língua, que é quando você está sentado com más conversações, há divisões, sim ou não? E toda planta, toda semente plantada um dia vai germinar. Repita comigo: sementes são palavras. Então, querido, você tem muito cuidado com o que você planta, porque dependendo da sua plantação, você tem que estar disposto a colher e comer deste fruto. Então quando a gente fala de um só povo, nós estamos falando de 3 coisas, mas a Bíblia fala que a língua, sendo um órgão tão pequeno, ela mata. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque era um povo unido, era bonito de ver, os mineiros juntos, os goianos juntos, o povo do Nordeste, o povo de Brasília, era bonito de ver aquele negócio, todo mundo junto, bonitinho, ninguém falava mal de ninguém, todo mundo construindo uma só visão. A única pessoa que não estava feliz com aquilo era quem? Quem era? Esse é o problema. Se você andar no mundo, o mundo vai estar feliz com o que eles estão fazendo. Hoje tudo pode. A gente relativa a verdade de uma forma onde o mundo diz: ei, isso pode, nada a ver. Eu acho, ei querido, a Bíblia não é sobre o que eu acho, é sobre o que Ele é. Então pode estar o mundo todo indignado, se Deus falou vai acontecer, querido. Agora o problema é quando todo mundo está falando uma voz e você está seguindo. Posso dizer uma coisa: a terra não tem resposta para o céu tem resposta para a terra, querido. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que a terra diz, porque se a terra tiver conforme o meu coração, eu estou fora do princípio de Deus, mesmo que seja a realização do meu sonho. A realização do sonho daquele povo se tornou o maior pesadelo deles. Então a minha pergunta vai hoje: ei, os teus sonhos, os teus planos estão nas mãos de Deus? Porque senão, querido, você está perdendo tempo. Deus não trabalha por necessidade. Tem muita gente falando assim: não, eu vou correr atrás disso porque eu preciso disso. Você não precisa, você precisa de Deus. Você precisa de Mateus 6,33. Você precisa de Deus, querido. Você precisa do reino dele em primeiro lugar. Porque o homem que trabalha por necessidade, quando ele acaba a necessidade, ele abandona Deus. Quando eu busco a Deus por necessidade, pelo mesmo propósito eu abandono. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então presta atenção. O povo estava lá em Gênesis, feliz, alegre, vem Deus e divide o povo. Jason, é para falar de unidade, somos um. Então o primeiro passo, Deus é um Deus de divisão também. Porque a gente pensa, eu preguei ontem na mesa, na nossa igreja, na minha casa, Deus é um Deus de humilhação, sim ou não? A gente pensa, mano, que humilhação é coisa do diabo.
Mas às vezes Deus vai ter que te humilhar para mostrar você para você mesmo. Às vezes Ele vai ter que arrancar você de dentro de você, porque o teu eu é tão grande, que Ele precisa usar alguém para arrancar você de dentro de você, e dizer: ei, eu estou aqui. Então quando eu falo de divisão, talvez você ache assim: nossa, que coisa horrível. Depende, querido, depende do caminho, depende do momento. Mas o diabo, ele entendeu a estratégia da igreja, ele divide, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu acho que tem que ser de uma forma, querido. O achismo tem matado as nossas igrejas. Sabe, Deus deu uma visão para o anjo desta igreja, sim ou não? O que passa disso é do maligno, querido. Se você não come desse fruto, você está comendo do fruto errado aqui neste lugar. Se você senta em uma mesa para falar mal do que está sendo plantado nesta casa, você está fazendo lashon hará. E isso é maldição para a sua família e para a sua vida. E o problema é, quando eu planto uma semente de maldição, ela alcança até 4 gerações da minha família. Isso é um problema seríssimo. Eu tenho que tomar muito cuidado com sementes. Então a divisão é algo sério quando ela não parte de Deus. Quando ela é de Deus, querido, a divisão com Deus, ela traz mais vitória do que a união sem Ele. Agora a divisão sem Deus é um perigo. Vocês lembram de Raabe? Jericó? Uma prostituta. Está na genealogia de Cristo. Agora me fala o nome da pessoa que foi morta porque pecou no meio do povo. Você não lembra, sabe por quê? Porque quem é maldito, querido, não é lembrado. Então, para falar é muito fácil. O difícil é ter semente de gratidão e humilhação para entregar diante do Senhor. Então posso dizer para vocês, uma igreja de unidade não se constrói com falas, se constrói curvando-se e adorando e submetendo a um só Deus, uma só visão e uma só palavra. Se é recomeço, querido, recomece. Diz, mas faltou amor. Se faltou amor, querido, recomece. Porque se Deus tem que perdoar a gente todos os dias, é necessário que nós venhamos a perdoar uns aos outros todos os dias. Diz, mas faltou unidade. Recomece e faça acontecer a unidade. Porque se tiver pessoas que estão dispostas a sacrificar a si mesmo para que o ministério venha a crescer, vai ser plantado uma semente de gratidão aqui neste lugar. E eu vou falar, vocês não estão aqui, querido, para ser abençoados, vocês estão aqui para plantar para a próxima geração. A igreja que entende que é uma igreja geracional, ela não está aqui procurando bênção, ela está aqui plantando para a próxima geração. Qual que é o nosso problema? A gente quer ser abençoado, a gente não precisa, querido, é só comer do fruto de quem já plantou. O que a gente precisa é ensinar a próxima geração. E como eu ensino? Praticando a adoração. Porque senão, no meio do processo, eu me pego querendo construir uma torre e achando que é de Deus. E sabe por que é de Deus? Posso te dizer que se você não ora durante a semana, o diabo fala com você, você acha que isso é Deus falando contigo? Isso é pesado. Eu como pastor, as maiores pessoas que eu cuidei, foram pessoas que ouviram vozes que não eram de Deus, e elas acharam que era de Deus, e pautaram a vida no meio disso, e se quebraram no meio do caminho. Sabe qual que é o problema de você ouvir muitas vozes? É porque se você não para ouvir de Deus, muitas falam dentro de você, e você se perde no meio do caminho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Diz, mas eu estou vindo para a igreja, apóstolo. Mas vir à igreja não é para ouvir a voz de Deus apenas, é para você entregar tudo que você consumiu com Ele durante a semana. Porque se você vem à igreja sem buscá-lo durante a semana, a voz que você está ouvindo talvez não seja dele. Isso é um perigo sério. Tem que tomar cuidado com isso. Sim ou não? Mas eu vim para trazer bênção, gente. Meu Deus do céu, está muito pesado isso aqui. Aleluia. Deixa eu pesar só mais um pouquinho. Pode? Não, tá bom então. Então vocês entenderam
que a construção de um sonho sem Deus se torna um pesadelo. Então, até o final da palavra, se você queria construir uma casa, e Deus falou para você dar essa casa, você tem que dar ela. Eita, Jesus, vem falar de oferta já. Já levanta a chave da casa, estou brincando, irmãos. Oh, meu Deus do céu, os irmãos já estão tremendo, já começou a tremelique. Já. A irmã já falou de palavra, mas você tem que entender o princípio. Deus dá pão para quem tem fome e semente para quem planta. Se você tem semente, você está comendo, você não vai ter o que comer depois, porque semente é para plantar. Vocês estão entendendo? Amém. Então vamos lá. Vamos para Êxodo, capítulo 32. Falei de 3, né? Então vamos lá. Primeiro é, o sonho sem Deus se tornou um pesadelo. Segundo é Êxodo, capítulo 32. Minha foto ficou até mais ou menos aqui, ó. Gostei, ó. Estava aparecendo até um pastor. Aleluia. Êxodo 32. Eita Jesus. E eu vou te falar que enquanto eu estava sentado, eu tenho um negócio comigo de um Kia, assim, eu junto aqui no cantinho. E eu não ia falar disso, mano. Mas o Senhor falou para mim. Não sei se faz sentido, apóstolo, me dá até medo. E eu falei, eu estava com a cabeça baixa ali. Eu falei, Senhor, eu sou um jovem feliz, gosto de contar piada, culto jovem. Ele falou para mim que houve muita divisão aqui neste lugar. E ele falou que essa palavra, eu não sei, foi no teu coração? Foi no teu coração? Então ele plantou porque está trazendo unidade. Não sei se faz sentido isso? Se não for, joga fora. A Bíblia fala que a profecia é para ser ouvida e não é para... Não me julgue, tá? Você está me julgando, você vai para o inferno. Estou brincando. Não me julgue, julgue a profecia. Mas é algo que o meu espírito estremeceu. Enquanto o irmão estava cantando, e a irmã vinha com tudo, eu só aqui, ó. E Deus falando sobre isso. E Ele me falou de 3 palavras. Eu estou lendo elas para vocês. E eu estou aprendendo junto com vocês. Enquanto eu estou lendo, eu estou aprendendo. Porque eu não estudei isso daqui. Mas vamos lá. Êxodo 32. Diz assim: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do altar do monte, juntos-se ao redor do Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a este homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-vos. Então o povo tirou da orelha brincos e os entregaram a Arão. Este, percebendo-os das suas mãos, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e o fabricou com este ouro derretido, uma estátua de forma de bezerro. Então o povo exclamou: essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessas manifestações do povo, Arão constituiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceu holocausto. Foi quem, gente? Foi só uma pessoa ou foi todos? Tem unidade aqui? Sim. Mais uma vez o povo unido levantou bem cedo, ofereceram, levantaram cedo. Aí ó, esse era um povo rico. Levantou cedo, tomou banho gelado, fez jejum, correu, foi para a academia, voltou, foi fazer holocausto. Trouxeram sacrifício de comunhão, todas as pessoas assentaram-se, comeram e beberam, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então o Senhor avisou Moisés: vai e desce depressa, porque o teu povo, que ajuntaste a subir a terra, ajudaste a subir a terra do Egito, perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram do seu caminho que lhe havia ordenaram. Fizeram-se um bezerro de metal fundido e estavam adorando e lhe oferecendo louvores e sacrifício. E proclamaram um altar em voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E disse mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz e teimoso. Agora, portanto, deixe-me para que se inflama contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação.
Eita, vamos lá. Primeiro ponto dessa palavra, a palavra de Deus diz que Moisés subiu. E o problema de você não subir ao monte, que quando você fica com um povo que não quer se submeter e se sacrificar, porque monte é só para aquele que quer ver a face de Deus. Tem alguém aqui? Então, enxergar um monte é sentir arrepio. Você sabe, quando eu venho para a igreja, eu sinto aquele arrepio, mano. Você canta aquela música, não emociona, dá umas lagrimezinhas, eu sinto arrepio. Isso é enxergar um monte. É quando eu venho à igreja, eu dou até uma chacoalhada, eu falo em línguas, mas não traz mudança. Por quê? Porque eu cheguei na ponta do monte, mas não subi. Porque para subir no monte eu preciso sacrificar, e eu não estou neste nível. Porque quando Deus te chama, Ele não te chama, querido, porque você é bom, porque você é lindo, porque você é maravilhoso. Ele te chama porque Ele te quer. Mas o chamado de Deus é uma voz que vai te trazer um caminho incrível, mas o chamado de Deus vai tirar tudo de dentro de você. Porque quando Deus chama, querido, Ele arranca tudo que tem dentro de você e coloca tudo dentro dele. É como Isaac, que desentulhou vários poços. Ele foi desentulhando os poços e poços. E quando Deus Ele vai te chamando, querido, Ele vai desentulhando tudo de ruim de dentro de mim e de você. Porque para subir no monte não pode subir pecado, querido. Mas aquele povo não estava disposto. E quem não está disposto a sacrificar, logo inflama com sua língua. Então, entenda comigo, se eu estou disposto a chegar até a ponta do monte, e chegar numa igreja e falar assim, nossa, hoje foi tão bom, a rede de jovens Zoe é tão legal. O diabo ama isso, querido. Ele ama quando você acha bom o negócio, porque o bom é morno. E a palavra de Deus diz que Deus vomita o morno. O diabo, ele ama o bom. O bom é ordinário, querido. E Deus não quer o ordinário. Deus, Ele quer que eu, querido? O extraordinário. Então quando você chegar aqui e você achar que está bom, você fala assim, não está bom. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti. Vocês já leram um livro chamado Caçadores de Deus? Alguém já leu aqui? É bom, né? Dá vontade de comer pão do Senhor. É um livro incrível de você ler. Se você não leu, leia ele, é um livro muito bom. O livro diz, as igrejas estão ficando vazias, porque o pão que se faz em cima do altar não é um pão que traz transformação. Aí você fala, é mesmo, meu altar não faz isso. O problema é você. Porque o altar não é isso aqui, o altar sou eu e você. O problema de jogar o peso sobre o apóstolo Franklin, é Franklin? Nome bonito, né? Parece o meu, americano, tipo Jason, né? O problema de jogar um peso sobre o altar e falar assim, a culpa é do apóstolo, é porque você decidiu não subir no monte. E todo mundo que não sobe no monte, querido, aponta defeitos. E aí, o problema de ficar embaixo do monte é porque, se você ficar embaixo, as suas riquezas e os seus bens vão ser arrancados, para ser construído um ídolo, para ser adorado, juntamente com o diabo. Porque a Bíblia diz, que ninguém ofereceu e entregou, arrancaram deles os utensílios. E todas as vezes que eu não subo no monte, as minhas riquezas são arrancadas de mim. Porque embaixo, querido, no raso, não tem profundidade de semente. No raso não tem como eu plantar como Isaac e ter 100 por 1. No raso eu perco tudo que eu tenho, porque a minha fala é uma fala maldita. Vocês entenderam? E aí o povo faz o quê? Um bezerro? Um bezerro de ouro. E a palavra de Deus diz que eles ficam felizes, e eles falam assim, agora nós vamos adorar o Deus, porque Moisés tardou. Assim somos nós às vezes. A gente começa um propósito de 40, 30, 50, 100. Eu quando era adolescente fiz um propósito com Deus de 365 dias de jejum e oração. 365 dias, eu tinha 13 anos de idade. Eu fiz jejum de tudo, jejum de 3 dias, jejum de 40, de 21, de 15. Eu achava jejum para fazer, porque o ano é grande. 365 dias, o que eu queria, Senhor? Eu quero ouvir sua voz. Aceitei Jesus com 11, tenho 34,
Então é isso, são 23 anos, né? É isso, né? Eu acho que é isso. Com 13 anos eu falei: Deus, eu quero ouvir a sua voz, porque todo mundo aqui ouve. Eu vivi um leve avivamento na Assembleia. Eu fui da Madureira durante 7 anos, construção, Assembleia rasgada dentro de mim, escola dominical todo domingo, e todo mundo sabia falar em línguas, todo mundo orava, todo mundo curava. Os palestrantes, os pregadores vinham de Goiânia a São Paulo, o povo vomitava nos baldes, todo dia era câncer indo embora, era paralítico andando, surdo ouvindo, cego enxergando. E eu falava: meu Deus, eu sou o único que não ouço a voz de Deus. Um adolescente morando numa casa com 14 pessoas, ninguém era cristã, apenas eu. Mas eu identifiquei um Deus aonde eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum. O povo que eu estava não era um povo que falava calúnias, não era um povo difamado, não era uma mesa de escarnecedores, era um povo cheio do Espírito Santo. Então um menino de 13 anos falou: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Então eu decidi com Deus. Minha mãe me criticou, minha família me criticou, me chamaram de louco. Esse menino não come, esse menino não faz nada. Eu já era magro, fiquei parecendo, meu apelido na escola começou a ser chamado Já Morreu. Era. Vocês estão rindo porque não era vocês. Eu tinha um olho fundo assim, porque eu não dormia, porque na minha casa não se podia orar de dia. Porque se orasse de dia me chamavam de fanático religioso. Então eu só podia orar 2 horas da manhã. Era quando todos estavam dormindo. Eu dormi durante 1 ano na sala com um colchão, porque se eu levantasse de madrugada e meus irmãos acordassem, era uma bagunça dentro de casa. Mãe, o Jason não está dormindo, ele está orando, o Jason está ficando doido. Na minha casa o povo achava que eu estava ficando doido, e literalmente eu fiquei doido por ele. Aleluias. Doido, mas o mundo nunca vai entender, querido. Quando Deus te der uma voz, quando Deus te der uma voz como deu para Moisés, o mundo vai falar mal de você, querido. O mundo vai falar: ele tardou em vir, ele está fora do caminho, ele está fora do prumo, ele não sabe o que está fazendo. Mas aqueles que querem conhecer a face de Deus, está na contramão do mundo, querido. Andar na contramão do mundo não é ouvir o que o mundo tem a dizer, é ouvir a voz de Deus e fazer silêncio. Porque no tempo certo a voz vai bradar como um leão. Sabe? Depois de 365 dias, na virada do ano eu estava na igreja e eu falei: Deus, o Senhor não me ama, porque o Senhor até hoje não falou comigo. Me lembro eu com 6 meses, eu entrei no galpão da igreja, porque o meu propósito não era só fazer jejum. Eu chegava 1h30 antes da igreja para orar. Então todo domingo o porteiro me odiava, porque era o primeiro a chegar na igreja. Ele estava tomando banho, porque ele morava nos fundos da igreja. Eu batia na igreja: ei, posso entrar? 6 meses eu comecei a chorar debaixo no galpão, e eu falei: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer. Lá em casa ninguém me ama, e eu comecei a entrar em crise comigo. Eu falei: não é possível, todo mundo aqui chora, todo mundo aqui ouve Deus, menos eu. E naquele choro daquele dia, querido, sabe o que Deus falou comigo? Nada. 6 meses e Deus não falou nada, nada. Enxuguei as lágrimas, fui para o culto, chorei mais um pouco no culto. Mas existia, apóstolo, algo diferente. Pode ensinar um princípio. No final do ano, Deus falou comigo na virada, quando eu estava chorando. Falei: Deus, o Senhor precisa falar comigo. E naquele dia eu dobrei o joelho e eu ouvi a voz em bom som nos meus ouvidos, a voz de Deus. E eu chorei durante uma virada inteira, porque eu nunca tinha ouvido uma voz tão suave, uma voz que trouxe paz dentro de mim. Eu nunca tinha ouvido. Não sei se você já ouviu a voz de Deus dessa maneira. E eu aprendi algo: aqueles que estão apaixonados por Deus não têm culto ruim. Eu chegava, querido, 1h30 antes, enquanto o povo estava se arrumando, colocando bolsa, chegando atrasado no culto, o louvor começando, eu já estava chorando, porque a minha adoração já tinha começado bem antes, ó. Sabe, não é o culto, não é o louvor, não é a palavra, sou eu e você, querido, que precisamos subir no monte. Porque se eu subir no monte, querido, e Deus me oferecer uma geração através de mim, eu vou falar: não, Senhor,
Não deixe eles morrerem. Eu vou chorar por eles, porque eu me pareço com Jesus. Porque se eu não estou disposto a subir do monte, eu quero aniquilar pessoas. Há uma diferença gritante, gente, quem sobe no monte e quem fica embaixo. Você precisa entender isso, porque senão, queridos, há um buraco que vai ser aberto para a tua vida. Não é união só, querido, tem que ter união com o princípio. Porque eu já vi muitas e muitas igrejas se unirem, mas união sem voz de Deus é união sem princípio. Então a gente quer subir um nível mais alto, eu preciso cavar muito mais profundo. A minha profundidade no secreto precisa ser muito maior do que o meu movimento dentro de uma igreja. Eu preciso ir além, queridos, muito além, porque se eu não for, eu sou apenas um boneco sendo movido pelo diabo. Eu sou apenas espetáculo. A gente canta, a gente louva, a gente grita, mas a gente não muda ninguém. E o mundo faz isso, o mundo pula carnaval, o mundo canta, o mundo vai em boates, mas não muda ninguém. Quando foi que a gente começou a se parecer com o mundo? Quando foi que a performance começou a falar mais do que o secreto? Isso me incomoda vocês? Claro que me incomoda. Eu sou pastor de uma igreja e tenho uma filha de 4 anos. Sabe, eu entendi, apóstolo, que eu não sou pastor para essa geração apenas. Eu coloquei uma frase bem grande lá na nossa igreja, na parede: trabalhando para a próxima geração. Porque eu entendi algo. Eu trabalhei mais de 10 anos com jovens na minha vida. Eu trabalhei mais de 10 anos cuidando de jovens para tirarem a própria vida e trazerem para a igreja e ser transformados. E Deus me falou algo: filho, você está trabalhando errado. Eu falei: por que, Deus? Olhe para as crianças. Se você incendiar essas crianças de 4 anos, em 10 anos elas vão incendiar as escolas onde elas estão. O problema nosso é porque a gente acha que Moisés está tardando em vir. Vai demorar, Senhor, 10 anos. Por isso que eu falo, querido, a igreja que gera a unidade certa, ela é atemporal. Ela não está preocupada com amanhã apenas. A igreja que é uma igreja geracional, ela planta tâmaras. Você sabe por quê? Porque quem planta tâmaras não come tâmaras, porque ela demora 100 anos para nascer. Então você precisa entender isso. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Posso te dar um conselho que Deus me deu? Pare de ouvir muitas vozes. Arão era homem de Deus, sim ou não? Claro que era. Mas a ausência de um amigo e a ausência de buscar secreto fez ele ouvir muitas vozes. E esse é o problema da nossa geração. A gente ouve tudo. A gente fala mais do que está acontecendo nas escolas do que com Deus. Existem 2 coisas que não existem: o medo e a fé. Os 2 são criados dentro de nós. Um vai te matar, um vai transformar. Depende do que você está alimentando. Há muitas vozes sendo faladas, queridos, mas só uma tem que ser resposta para você. Mas ela precisa ser latente dentro de você, para quando ela te oferecer tudo, quando ofereceu a Moisés, quando entregou a Salomão, quando Salomão ele recebeu o reinado, o que ele fez? Homens incríveis entregam tudo o que tem para o Senhor antes de ter alguma coisa. Salomão assumiu e pegou 22 mil bois, pegou as ovelhas e falou: Senhor, está aqui em tuas mãos, tudo que eu tenho eu te entrego. O que tinha Salomão? Nada. Deus falou assim: pelo que você fez, o que tu queres? Você está disposto a subir no monte, querido? Tem que negar quem você é hoje.
Porque Deus, Ele não quer, querido, a sua oferta, Ele quer você. Porque quando Ele tem você, querido, não é oferta, não é dízimo, é você, querido. Você trabalha para o reino. Quando o pastor levantar alguma coisa, ele não precisa clamar, porque a igreja que trabalha por necessidade é uma igreja que trabalha debaixo de pecado. Vocês estão comigo? Estou tardando demais? Prometo terminar. Prometo. Vocês me dão só mais 10 minutos? Prometo terminar. A palavra de Deus diz que houve barulho, houve união e houve adoração. 3 coisas que a gente faz muito na igreja, sim ou não? O povo era uma igreja de Arão. Ou podia ser Bezerro Church. Barulho, união, um só povo, unidade. Trouxe morte e destruição. Porque barulho sem Deus, unidade sem Deus, visão sem Deus, fala sem Deus, para nada serve. Precisamos entender, queridos, que para o nível que Deus está nos chamando, eu não posso ficar embaixo, eu preciso subir. E se você subir com o que você está carregando, você não vai aguentar, no meio do caminho você vai cansar. Tem muita gente que diz que igreja é pesado. Você não está lendo a Bíblia. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e suave. Ele não diz que você não sofreria, mas o sofrimento com Deus é lucro, querido. A gente olha para Paulo sendo espancado e adorando. Sofrimento com Deus não é peso, é glória. Então o problema é, será que eu estou subindo ao monte, carregando algo que Deus não pediu para eu carregar? Porque se eu estiver, é melhor arrancar, querido. Porque senão vai chegar lá em cima, vai querer voltar para adorar bezerro. Porque eu só posso adorar a 2 senhores. Ou adoro a Deus ou adoro o dinheiro. Sim ou não? Então vamos terminar. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João 17, capítulo 2, versículo 2, diz assim: assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Eu queria parar aqui, só para explicar algo, para eu não me perder. Outorgar é autorizar, está atrelado à autoridade, sim ou não? Autoridade, diga assim: eu tenho autoridade. Existe alguém sem autoridade? Sim ou não? Não. Vou te explicar o porquê. Quando Deus construiu o homem, Ele fez domínio sobre a terra, então Ele entregou autoridade para cada pessoa. Mas há 2 maneiras de você usar a sua autoridade: ou você entrega para Deus, ou você entrega para o diabo. Não tem para quem entregar. Então não existe gente sem autoridade, existe pessoas que estão entregando a autoridade ao diabo. Então ausência de autoridade é o diabo autorizando, sendo autorizado na minha vida. É forte isso, né? Um dia Deus me falou isso na mesa, eu falei: ai meu Deus do céu, doeu. Então, uma igreja que ela está pautada em autoridade, ela está sendo autorizada por Deus, está autorizando Deus. Deus é invasor, gente? Às vezes sim. Se você for o Jonas, você cai na boca do peixe. Tem que tomar cuidado. Eu estou vendo que eu estou contra vocês. Eu pergunto umas coisas e vocês falam não, aí eu falo sim. É porque a Bíblia diz essas coisas. A gente fala assim, a Bíblia, a vida toda eu ouvi: Deus não é invasor. Ele é. Depende do trato que você fez com Ele. Um dia você falou: Senhor, eu te autorizo, quero ser profeta, tudo bem. Aí no meio do caminho você desiste, e Deus falou assim: você assinou aqui. Uma vez assinado, não tem como apagar, querido.
Então tem muita gente que assinou quando era adolescente: Jesus, eu te aceito. Aí está no meio da bagaceira, destruído, ferrado. E aí Deus ferra a vida dessa pessoa, tira tudo dele. Ele fala assim: rapaz, mas tem que voltar para a igreja mesmo. Não serve nem para o pecado. Porque há pessoas que Deus tem algo particular com elas. Agora, o porquê, eu não sei. A gente não explica muitas coisas. Está na Bíblia, Deus escolheu. Alguns profetas Deus escolheu do ventre. E você, Ele te escolheu, porque senão você nem estaria sentado aqui. Porque a Bíblia diz que até o desejo de adorar vem dele mesmo. Então se sinta privilegiado, querido. Então quando alguém olhar para o mundo e falar: ei, o mundo já é do maligno, repreende isso. Porque a gente pega esse versículo da Bíblia e entrega o mundo para o diabo, sim ou não? A gente entrega. Agora, está complicado entender a Bíblia, apóstolo. Porque uns entregam para o diabo, o Senhor fala para eu dominar. Depende o que eu faço com a autoridade. Ou eu domino sobre a terra porque eu não sou daqui, mas eu tenho autoridade para dominar. Ou eu entrego para o diabo e deixo ele fazer. É o seguinte: eu sou adolescente, eu vou para a escola e eu deixo os meninos da escola incendiar uma cultura terrena na escola. Ou eu sou um adolescente bomba relógio, autorizo uma autoridade de Deus dentro da minha sala e incendeio a minha sala. Depende em que ponto eu estou. Porque ou você é termômetro ou termostato. Ou você fica medindo o ambiente: hoje está quente, hoje está frio, esse pastorzinho aí esquisito, hoje não está muito legal não. Você é termômetro. Agora você é termostato, querido. Você está aqui, você está balançando igual a irmã ali na minha frente. Ela balançava e dançava e jogava cabelo para frente. Termostato, ela está nem aí. Dança, adora o Senhor. Amém? Deixa eu terminar. Vou pular. Enfim, versículo 9, vou pular, porque tem muita coisa aqui. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, está aqui? Isso, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Deixa eu fechar aqui. Jesus veio por todos, sim ou não? Mas Ele só ora para quem decide. Ele falou assim: eu não oro por aqueles que estão no mundo. Mas Jesus não ora para quem está no mundo? Rapaz, mas Jesus é duro, né? A Bíblia está dizendo isso aqui. Eu não oro. Jesus veio e morreu por todos, sim ou não? Mas Ele só abençoa quem decide ser abençoado. Repita comigo: unidade é decisão. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que eu decido. Eu decido viver unidade. É decisão, querido. Ser uma igreja unida é decisão. Então daqui na palavra de Deus, eu preciso decidir, porque se eu decidir, eu sou abençoado por Ele. Amém? Não oro, versículo 15, não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os protejam do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também não sou. Santificados pela tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Em benefícios deles, eu me consagro, para que igualmente sejam consagrados pela verdade. Então, você quer, querido, e de fato eu acredito que sim, viver algo incrível neste lugar, um só povo, uma só visão, com princípios. Você é consagrado por uma verdade. No princípio era o verbo, e o verbo, isso. Você, querido, carrega a verdade. Aqui neste capítulo, Jesus fala: antes da fundação do mundo, Senhor, o Senhor já me amaste. Este mundo não me conhecia, não te conhecia, mas eu te conheço. Consagra ao Senhor,
para que eles venham ser derramados pela essa verdade. O mundo não precisa de mais uma voz, o mundo precisa de uma verdade. O mundo não precisa que você aponte o pecado. O mundo precisa que você mostre uma verdade, e essa verdade é você, querido. Você não muda pessoas mostrando e apontando o pecado, você muda pessoas sendo a verdade. Eu estava brincando hoje, enquanto eu estava no meu trabalho, aparecem muitos pastores. Eu sou gestor em uma empresa e muitos pastores aparecem lá. E eu falo que a última coisa que eu quero é que as pessoas saibam que eu sou pastor. De cara, eu quero que elas entendam que eu sou pastor. Que elas vivam comigo e saibam que eu sou pastor pelas minhas atitudes. No meio do caminho elas descobrem, que é impossível, né, Camila? E aí, muitas pessoas já me questionaram por causa disso. Eu falei, cara, porque eu carrego uma verdade. E é impossível a verdade não mudar pessoas. Uma vez uma pessoa me disse isso, por que você é tão alegre? Cara, eu em 365 dias, eu tenho meio dia de tristeza. Os outros dias eu sou muito alegre. Muito, mas muito alegre. Muito. Mas muito. Porque eu conheci tristeza. Eu conheci, queridos. Meu pai espancava minha mãe. Na minha casa não tinha TV, não tinha som. Eu sou filho de 8 irmãos. Com 8 anos minha mãe pegou, colocou a gente numa Kombi e fugiu de casa com a roupa de corpo e foi para Goiânia, porque meu pai queria matar a gente, amado. Então eu sei o que é tristeza. A gente passou necessidade, fome, e não tínhamos roupa, brinquedo, não tínhamos nada. Eu louvo a Deus pela igreja. Obrigado, Jesus, porque até os meus 12 anos, o tênis que eu usei foi a igreja que me deu. A camiseta que eu usei foi a igreja que me deu. A camiseta social que eu ia para a escola dominical, ela era grande, mas foi a igreja que me deu. Então eu sei o que é tristeza. Hoje me falam, Jason, por que você é feliz? Porque quando você já viveu com nada, o pouco é incrível. É incrível. Então tudo para mim hoje é feliz. Eu ganho uma camiseta, eu tiro a que eu estou usando e coloco a nova. Eu sou muito feliz com isso. E aí, mais do que nunca, com 11 anos aceitei Jesus. Aí que eu encontrei a verdade verdadeira mesmo. E hoje, quando eu estou em um ambiente, é impossível esse ambiente não ficar alegre. Porque a alegria do Senhor é a minha força, querido. Eu vivo essa alegria diariamente. Posso dizer para você, quem é transformado em Jesus não contamina o ambiente, ele transforma ele. Então, querido, você quer viver uma unidade, você é consagrado por uma verdade. Então viva ela, viva o evangelho na verdade nua e crua, seja verdadeiro com as pessoas, não use uma máscara de performance dentro de uma igreja, seja a igreja onde você está, querido. Não se esconda atrás de uma mesa falando sobre pessoas. Se é para falar de alguém, seja para impulsionar e transformar ela, porque você é a verdade de Cristo, você carrega a cruz de Cristo. Neste capítulo, leia, há vários códigos de Deus para você neste capítulo. O Senhor entregou muitas coisas para você aqui. O problema nosso é porque a gente não conhece a verdade, parou de acessar aquilo que o Senhor nos entregou. Então acesse, querido, o que o Senhor te entregou. Acesse, porque você será a verdade. Eu falei para Deus, eu vou ser a verdade. Eu tive a pior casa possível. Eu falei, Senhor, meu sonho é casar. Casei, 21 anos, a primeira esposa, a primeira mulher que eu toquei foi minha esposa. Nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, nunca. Porque eu encontrei Jesus na minha adolescência de verdade. Eu amo dizer isso. Um jovem um dia me disse, Jason, você não sabe o que é alegria. Você nunca foi numa boate? Você nunca pulou uma micaré? Você nunca fez isso? Você não sabe o que é alegria. Eu olhei para ele e falei, você que não sabe. O dia que você viver 3 minutos que eu já vivi com o Espírito Santo, você abandonaria tudo isso que você está vivendo. As pessoas não sabem o que é alegria de verdade. Aleluia, gostei.
Então eu termino. Com 20 anos, 21 anos eu casei, minha esposa tinha 19. Temos 12 anos de casados. Vamos fazer 13 esse ano, né, amor? Já fizemos 2 votos. A melhor coisa é fazer voto de casamento de novo. É ou não é? Os homens. Quem é casado aqui? Aleluia. É bom. Você vai para a lua de mel. Oh, meu Deus do céu, coisa boa. Enfim, rede de casais. Fecha a caixinha. Aleluia. 12 anos de casado. Eu estava num carro esses dias contando. Eu falei, eu conto nos dedos as discussões que eu tive com minha esposa. Porque antes de namorarmos, a gente era amigo. O problema dos casais é porque eles casam e não querem mais namorar, porque namoraram tudo no namoro. Eu e a Priscila passamos 4 anos sendo amigos. Temos um relacionamento pautados em Deus. Eu sou extremamente apaixonado pela minha esposa. Aliás, amor, love you por você. Ela está grávida. Estamos esperando mais um filho. Filho da nossa promessa. E eu entendi que mesmo tendo a pior família, vivendo num contexto onde não tinha verdade, andando em um caminho onde não tinha amor, eu encontrei o amor. E o amor me transformou. E hoje eu transformo muitas pessoas através deste amor. Então, querido, você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Ele diz. Diga assim: somos um. Através da verdade. Fica de pé, por favor.